Bendito o Senhor, que nos concede mais esta noite, em comunhão, adoração, louvor e glória, àquele que é o único Deus, vivo e verdadeiro. Igreja de Cristo reunido nesta noite, nós louvamos o nome do nosso Pai. Vamos fazer uma oração inicial invocando aquele que merece toda a nossa adoração. Bendito seja o Senhor, ó Deus, por estarmos juntos mais esta vez. Graça do Senhor e misericórdia daquele que tem todo o poder. Esteja conosco, nos ajude, nos ilumine. Nós invocamos o teu nome porque precisamos de ti. Sem ti nós nada somos, dependemos totalmente da tua grandeza, do teu amor e da tua soberania. Glorificado seja o teu nome nesta noite, pelas vidas, corações, famílias, ao redor da tua palavra e na unção do teu Espírito. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir em Daniel, e nós vamos ler capítulo 1 em duas partes. Agora iremos ler a primeira parte a partir do versículo 1. Daniel 1, versículo 1 nos diz: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aí, posteriormente, leremos o restante do texto. Irmãos, o Deus de Daniel é o nosso Deus, Deus de graça, Deus que perdoa os nossos pecados, Deus que nos ajuda, que nos auxilia, Deus da providência, como lemos aqui e continuaremos a ler. Aquele que sabe da nossa realidade, das nossas condições. Vamos orar a esse Pai, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, quantas maravilhosas bênçãos, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Vamos interceder
pelas nossas famílias, pelos enfermos, pelos irmãos missionários, pela Igreja do Senhor, na nossa cidade, a nossa igreja, povo do Senhor. Todos os projetos da igreja, vamos interceder neste momento. Coloque diante de Deus a sua adoração, a sua súplica neste momento, nestes instantes de oração silenciosa. Deus de poder, Deus de Daniel, nós estamos na Tua presença nesta noite e te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Como temos entristecido o Senhor, o Teu Espírito, com nossos pensamentos, práticas, obras, perdoa-nos, ó Senhor, lava-nos no sangue de Jesus. Confessamos diante de Ti que somos falhos, pecadores, e precisamos do Senhor e da restauração que vem no sangue da cruz. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por tantas bênçãos, a começar pela restauração das nossas almas em Jesus Cristo. Também o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, a luz, a direção, os livramentos diários, o sustento, a graça, quantos milagres das Tuas mãos. Nós intercedemos neste momento pelos irmãos que estão orando, que estão conosco em comunhão. Abençoe cada vida, cada lar. Estenda a Tua graça, ó Pai, em cada criança, jovem, adulto, ancião. Visita, Senhor, os hospitais, aqueles que estão doentes, os que estão em tratamentos. Cura pelo Teu poder, restabeleça a saúde. Tu és poderoso para operar a graça, ó Deus. Também intercedemos, ó Deus, pelos nossos irmãos que precisam de trabalho, de emprego, de novas condições profissionais. Conceda a Tua graça. Abra as portas, Tu és poderoso. Olha por cada necessidade, por todos os pedidos aqui levantados neste momento, Senhor, nestes momentos de adoração, de clamor. Aceita, Senhor Deus, os corações gratos diante de Ti, por tantas bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Olha, ó Pai, pelos aflitos, desesperados, angustiados. Quantos precisam de uma bênção na família, de uma bênção na vida, nos estudos, na vida financeira, ó Pai, restabelecimento e restauração. Tu és Deus da restauração e da providência. Oramos pela igreja missionária, a igreja sofredora do Senhor. Visita, Senhor, o Teu povo neste mundo, muitos presos, perseguidos. Que o livramento do Senhor alcance estas vidas. Que o Senhor visite com a Tua graça, Senhor Deus, com a Tua restauração, com alimento, com recursos, esses irmãos. E que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo na obra missionária, abençoando os pastores, missionárias, suas famílias, crianças, suas vidas. Louvado o Teu nome pela nossa igreja, pelos nossos pastores, presbíteros, diáconos, abençoe suas vidas. Todos os professores, os líderes da Tua igreja. Dê a Tua luz, a Tua graça, Senhor, sobre todas as atividades da Tua igreja. Bendito seja o Teu nome, Deus de Daniel, nesta noite. Nós Te glorificamos, porque Tu és o mesmo. Bendito seja o Teu nome e será o mesmo eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Igreja de Jesus, vamos continuar a leitura em Daniel, primeiro capítulo. Nós vamos agora continuar no versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade?
assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aí, irmãos, oremos mais uma vez. Deus de misericórdia, ensina-nos a tua verdade, que a tua palavra alimente as nossas vidas nesta noite. Por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a nossa vida é marcada pelas decisões que tomamos. Quantas decisões! Você se lembra de uma decisão importante da sua vida? Uma resolução marcante? A proposta de hoje é refletirmos nessa perspectiva e embasaremos o tema a partir do escrito de Daniel. Jesus mencionou Daniel e disse: quem lê, entenda, está em Mateus. Jesus fez alusão aos escritos do profeta Daniel. São predições verídicas do curso da história do mundo. No livro, temos 2 ênfases bem conhecidas. O livramento dos amigos de Daniel da fornalha de fogo, 2 fatos conhecidos, bem conhecidos. A preservação da vida do profeta também na cova dos leões. Quem não se lembra desses 2 fatos? Foi escrito o livro de Daniel após a vitória de Ciro sobre a Babilônia. No registro também nós encontramos 6 narrativas históricas e 4 visões. Nós temos no livro de Daniel. Mas, irmãos e irmãs, corre por todo o livro uma verdade confortante para a Igreja de Jesus: a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações. Nessa perspectiva, Jerusalém pode até ser destruída, pode ter o seu templo reduzido a cinzas. Nessa perspectiva, o povo de Deus pode até ser exilado. Os governantes cruéis podem parecer triunfantes, mas uma coisa é certa: o Senhor permanece supremo, e o livro nos mostra isso. Deus é sempre maior do que todas as circunstâncias, e o seu povo deve ser a Ele fiel, Deus que intervém na realidade. O versículo 8, irmãos, é especial neste capítulo 1 e demonstra isso na vida de Daniel. Vamos ler novamente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E eu quero refletir com a igreja nesta noite sobre o tema: resolva não contaminar-se.
resolva não contaminar-se. Mas eu quero estabelecer como primeiro aspecto: resolva firmemente. Resolva não contaminar-se firmemente. Nabucodonosor venceu a coligação Assíria e Egito como príncipe coroado e comandante do exército. E depois dessa vitória, ele assumiu o trono da Babilônia. Nessa escalada, ele avançou sobre Judá e prevaleceu. A derrota de Israel deve ser devidamente captada e entendida. Deus estava operando um julgamento sobre o seu próprio povo, devido às transgressões daquele povo. E Nabucodonosor foi o líder requisitado por Deus. Triunfou contra Jeoaquim e levou alguns cativos. Em dado momento, Nabucodonosor requereu jovens que fossem competentes para assistirem no palácio. Deveriam ser instruídos em toda a sabedoria e ciência. E aí Daniel e seus 4 amigos também foram escolhidos. O rei determinou a ração diária para este seleto grupo. Porém, surpreendentemente, os judeus objetaram. Eles não desejavam se alimentar daquela comida, pois não era preparada segundo os costumes. Implicaria na violação das leis dietéticas de Moisés e provavelmente também eram alimentos oferecidos aos ídolos. Daí vem a corajosa posição do líder daqueles jovens. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Firmemente não contaminar-se. Sabe, irmãos, muitas decisões que tomamos são corriqueiras, é a nossa vida. Isso até certo ponto comum no cotidiano, mas certas ocasiões demandam decisões importantes e firmes. Foi essa solidez que estribou a conduta de Daniel. Veja, ele não resolveu debilmente, ele não resolveu fragilmente, mas firmemente. É o que nos diz o versículo 8 que acabamos de ler. Resolveu Daniel firmemente, tanto que não se conformou com a primeira negativa, mas lutou para alcançar uma autorização especial. Resolva não contaminar-se. Este é o tema desta noite. Mas resolva firmemente, firmemente. Continuando, Igreja de Cristo, o tema é resolva não contaminar-se, mesmo que a oferta seja as finas iguarias do rei. Você acha que aquela comida era ruim ou mal feita? Temos que concordar que era algo muito bom comer da mesa do rei, pois o texto nos relata a qualidade ali, finas iguarias, o vinho da mesa real. O registro informa que era do vinho que o rei bebia. Essa situação seguramente era atrativa para muitos. Muitos certamente gostariam de fruir desse privilégio, mas não aqueles jovens, não aqueles jovens. Não seria qualquer oferta que mudaria seus corações. Não seria comida que faria com que negassem a fé. Essa atitude deve ter gerado alguns comentários de algumas pessoas. Alguém ou alguns devem ter dito: é a primeira vez que vejo isso, alguém rejeitar da comida e da bebida do rei. Ou seja, trocar as finas iguarias por legumes e água. Que isso? Que coisa estranha. Nós temos que reconhecer uma coisa em nossas vidas. Quase sempre nós incorremos no contrário desta opção desses jovens. Abraçamos com voracidade as finas iguarias do rei. Quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, desprezamos a água e queremos o vinho. Quantas vezes nós nos envolvemos isso nas áreas das nossas vidas? O simples já não nos atrai mais.
desejamos aquilo que é apetitoso, mesmo que isso custe negociar os nossos costumes, os nossos valores, mesmo que o preço seja alto. Muitas vezes abrimos mão e queremos a mesa da Babilônia. Jesus, após jejuar, foi tentado para comer pão, estava com fome. É interessante observarmos que essa comida era diária. Observarmos isso. As finas iguarias eram fornecidas todos os dias, como as mesas da Babilônia chegam diante de nós todos os dias, irmãos. Todos os dias as finas iguarias do mundo. Todos os dias essas finas iguarias são dispostas à nossa frente, com grande abundância, vinho, iguaria. Resolva não contaminar-se. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem quando tentado. Resolva não contaminar-se, mesmo que a oferta seja as finas iguarias do rei. Mesmo que a tentação seja diária, como aquele alimento. Quantas vezes as mesas da Babilônia, todos os dias, todos os instantes à nossa frente. Vamos clamar ao Senhor e resistir. Irmãos e irmãs, resolva não contaminar-se, a partir aí do versículo 8, esse maravilhoso exemplo de Daniel. Mesmo que mudem o teu nome. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, uma medida impositiva. Não houve opção para eles. Geralmente os dominadores agiam desta maneira. Era uma providência estratégica do conquistador. A mudança dos nomes era uma tática de integração. Visava moldar a mente dos cativos naquele novo ambiente. Visava convertê-los à religião pagã daquela civilização. Os babilônios adoravam muitos deuses, uma cultura de mágicas, feitiçarias e astrologia. Vamos analisar algumas coisas destes nomes e dessas mudanças. Daniel, o que significa Daniel? Quer dizer no hebraico, Deus é meu juiz. O nome colocado, Beltsassar, significa que Bel proteja a sua vida. Bel ou Marduk era a principal divindade babilônica. E o nome Ananias, o que significa? Ananias é Jeová é misericordioso, gracioso. Veja a mudança. Sadraque significa o mandamento de Aku. Aku era o deus lua dos sumérios. Mesaque, o nome trocado, significa quem é como Aku é. Veja a mudança. Azarias significa Jeová é meu socorro e tem me ajudado. Abednego significa servo de Nego. Nego era o ídolo que representava Mercúrio. Existem algumas variações nesses sentidos de alguns estudiosos, mas basicamente temos esses nomes, esses sentidos. Meus irmãos, uma coisa é certa, a tentativa era atrevida, a tentativa era perigosa. Devemos pensar nisso, a assimilação daquela religião pagã, a renúncia do Deus de Israel e a adoração aos ídolos. Essa era a tentativa, só que não adiantou nada. Eles não se dobraram. Os líderes babilônios até mudaram os seus nomes, porém não conseguiram mudar os seus corações. Nem chegaram perto de abalar a devoção deles ao único Deus vivo, Deus de Israel. Resolva não contaminar-se, mesmo que mudem o teu nome. Este é o tema desta noite. Mas, irmãos e irmãs, resolva não contaminar-se, mesmo que isso implique em sério risco. Em geral, não arriscamos estando em situação tranquila. Quando tudo está bem, nós evitamos a área de perigo. Isso tem o seu lado bom, deve ser visto como cautela.
Por que vou arriscar se tudo está no seu devido lugar? Agora imagine isso numa conjuntura de conflito. Você está protegido dentro de um contexto adverso de guerras. E mesmo ali blindado numa corte, dá um passo temeroso e ousado. Toma uma decisão que pode arruinar tudo aquilo, aquela segurança. Perceba que Daniel e seus amigos estavam bem, estavam seguros. Eles eram privilegiados em frequentarem a corte. Tudo isso devido às suas condições. Eles tinham boa aparência, inteligência, eram as mentes pensantes da nação e, acima de tudo, por providência divina. Eles eram jovens pertencentes à alta estirpe de Israel. Eram nobres. Quem seria louco de colocar esta regalia a perder? Quem seria louco? 3 anos garantidos de boa educação babilônica. O texto nos mostra a gravidade daquela proposta de Daniel, pois era o rei que havia determinado a comida e a bebida. O chefe dos eunucos demonstrou todo o seu receio. Ele disse: "Poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei." E provavelmente Daniel também sofreria as consequências. Ele também se colocou em uma posição vulnerável. Em caso de alguma falha, sobraria para todos eles, para todo lado. Nós sabemos que os reis eram déspotas, eram imprevisíveis. E podemos imaginar alguns tentando dissuadir a Daniel e falando: "Pense bem, rapaz, pense bem. Você está sendo radical. Não é para tanto assim, Daniel. Comida é tudo igual, Daniel, mesmo que tenha sido sacrificada aos ídolos. Comida é tudo igual. Arriscar, Daniel, perder uma posição por um mero capricho? Colocar a vida em xeque por um mero detalhe, o alimento, Daniel?" Irmãos, pensemos. Um detalhe pode ser uma grande diferença. Muitos, por um detalhe, expuseram a própria vida, como temos no texto aqui. Quantas histórias sabemos? Outros, por outro lado, por um detalhe, por um pormenor, naufragaram na fé. Tema da nossa mensagem nesta noite: resolva não contaminar-se, mesmo que isso implique em sério risco. Igreja de Cristo, louvado pelo Senhor, louvado seja o Senhor pela mensagem do Pai nesta noite, e estamos concluindo na graça de Deus e na força do Espírito Santo. Nossa vida é marcada pelas decisões que tomamos. Deus não se esquece de recompensar a fidelidade dos seus filhos, e essa fidelidade vem pela graça do Senhor. As suas bênçãos acompanham os obedientes. Que o Senhor nos dê obediência. Irmãos, não estamos sozinhos em nossa jornada cristã. Há um Deus no céu, disposto a cuidar de nós, como lemos e como vimos na introdução, e o livro de Daniel nos ensina. Deus, na sua soberania, cuida de nós. O versículo 21 nos diz, o último versículo do capítulo 1, Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. A Babilônia caiu diante desse outro império persa, 70 anos depois que Daniel foi levado cativo. Ele viveu durante o período inteiro do cativeiro. O detalhe do versículo é que Daniel continuou. Veja a bênção e a grandeza desse detalhe. E ele também atuou no governo do rei Ciro e influenciou no projeto de reedificação do templo. Ciro publicou um decreto oportuno aos israelitas,
E eles retornaram à sua terra com os utensílios, objetos do templo tomados por Nabucodonosor. Daniel permaneceu fiel desde o começo até o fim. Até o fim. E eu, e você, e a igreja. Que bela decisão desse jovem, desse servo do Senhor. Guarde esse versículo 8 no seu coração e que a igreja do Senhor seja pautada pelos exemplos dos servos de Deus. Amém.